Olá, tudo bom, meus queridos e queridas do 7º ano? Nossa última aula de língua portuguesa de 2020, mas a gente retorna aí depois do recesso em janeiro, né? Com as nossas aulas. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Qual é a habilidade? Ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e suportes. Então, qual gênero vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a propaganda. Vamos observar essa imagem, olha só. Pelo que já conhecemos e ouvimos falar sobre o gênero propaganda, essa imagem ao lado é uma propaganda? Vocês reconhecem como propaganda? Sim ou não? Ah, sim. Mas o que está sendo anunciado? O que está sendo aí divulgado? A importância da doação de sangue, né? Fazendo uma campanha para que as pessoas possam doar sangue e salvar vidas, não é verdade? Bom, qual estratégia de convencimento do leitor é utilizada nessa propaganda? Você vê a propaganda para doar sangue, qual é a estratégia? Como ele quer convencer o leitor a fazer essa doação de sangue? Muito bom. Utiliza a imagem de dois corações que estão conectados e que um transfere o sangue para o outro, né? Isso caracterizando a doação como um ato de amor, porque o coração está, né, associado a essa ideia do amor, né, do sentimento que você tem pelo outro. Não é verdade? Muito bom. Aí nós temos uma relação aí entre a linguagem verbal, que é o texto, doe sangue, e a linguagem não verbal, que são os dois corações conectados, tá? Que também é uma habilidade que a gente vai estudar ainda nessa aula de hoje. Observe o verbo doe. Que relação ele estabelece em relação ao falante? É uma certeza, é uma dúvida ou é um pedido? Um pedido. O verbo está no imperativo, ou seja, é um tipo de função que nós chamamos na linguagem função apelativa, que é provocar uma ação, um feedback, uma resposta no interlocutor. É verdade? Ótimo. Em uma propaganda há sempre a assinatura, ou seja, o anunciante. Quem é o anunciante da propaganda ao lado? O Hemopé, né? Centro de Hematologia e Hemoterapia do estado do Pernambuco. Mas aqui nós temos o Hemop do Piauí, ou seja, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do estado do Piauí. Claro que vocês são crianças e não podem ainda doar sangue, mas os seus pais, as pessoas, né, que podem estar aí com vocês, adultos, assistindo a nossa aula, sim, podem doar sangue e salvar vidas. Então vamos lá, o que é uma propaganda? Nós já vimos analisando a imagem, vamos ver agora a parte da teoria. Propaganda é a divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada. Ou seja, eu vou persuadir, eu vou convencer, né? Por exemplo, nessa propaganda que a gente acabou de ver, tem o objetivo de convencer as pessoas a doarem sangue. Se você está bem de saúde, se você pode, vá e faça uma doação voluntária. Inclusive tem semana de campanhas de doação voluntária promovida pelo Hemop. E tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita e visual. Para isto usa como suporte imagens, textos, etc. Nós vimos aí que nós temos o texto, doe sangue, mas tem também os corações conectados, né? Enfim, então são elementos, instrumentos de persuasão, de convencimento para que o leitor, para que o público possa se sentir motivado, atraído, convencido por essa ideia. Então observe que a propaganda divulga uma ideia, doar sangue, que é diferente, por exemplo, do anúncio publicitário. Agora no Natal a gente vê muita propaganda, as lojas querem vender presente daquilo, que é o anúncio publicitário, que tem um objetivo mais relacionado ao econômico, né? Vender um produto, né? Conseguem perceber a diferença? Em janeiro a gente vai estudar sobre o anúncio publicitário e a gente vai retomar essa discussão sobre a diferença entre um e outro, tá? Vamos lá, as características, elementos verbais e não verbais, né, como se podem se combinar na criação de uma propaganda. O título, uma frase curta e chamativa, usada para atrair a atenção do leitor. O texto, justificativas e as informações principais do que está sendo divulgado.
Assinatura, logotipo que identifica a marca e slogan, que é a frase que sintetiza a marca. Bom, os elementos não verbais é a imagem, né, relacionada à ideia que se quer enfatizar no texto, com a própria imagem do produto. Bom, nós vamos ver aqui umas questõezinhas, duas, para a gente trabalhar essa habilidade, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, ao lado, jogue limpo com o meio ambiente. Aí nós temos uma praia. Observe que é uma praia que está toda tranquila, está limpinha, não tem lixo, não tem nada, né? Aí nós temos abaixo, marque com o X os 7 erros na figura abaixo. Observe essa imagem, como elas são diferentes, como ela é diferente da imagem de cima. Olha, lixos espalhados pela praia, várias coisas aí, né? Então é importante que a gente faça essa leitura entre a linguagem verbal, o texto, e a não verbal, que é a imagem, para a gente entender a propaganda. O texto ao lado é uma história em quadrinhos. Tem uma história, uma narrativa, personagens? Não, né? Você percebeu que não tem. Nós temos uma praia, teria um cenário, um espaço, mas não tem um personagem que vive essa história. Não há outros elementos aí que possa caracterizar como narrativo, né? Como uma história em quadrinhos, apesar das imagens, dos desenhos. Um texto de instruções, observe que aí não está orientando para você fazer uma coisa, sei lá, um bolo, não é uma receita, não é uma bula que orienta para você tomar aquele remédio, né? Não é isso. Então não é um texto de instruções. É uma propaganda. Ora, a propaganda é aquele texto que vende uma ideia, que divulga uma ideia. Eu acho que está mais perto disso, né? Observe que tem uma ideia aí sobre essa coisa politicamente correta, essa coisa da responsabilidade ambiental, que é não sujar o meio ambiente, quer dizer, preservar o meio ambiente. Então, desconfio que é a letra C. É uma anedota? Não, não tem piada, não tem nada para rir, pelo contrário, é uma coisa até muito séria. Então, é uma propaganda realmente. Eu sei que vocês responderam aí junto comigo, com certeza acertaram. O que significa a expressão jogue limpo na propaganda acima? Letra A, brincar no meio ambiente. Será que jogar limpo é brincar? Jogar bola, sei lá. Tem essa relação de divertimento, de brincar? Eu acho que não, né? Letra B, desrespeitar o meio ambiente. Quer dizer, jogar limpo é desrespeitar, é sujar, é colocar os lixos aí. Tomou um coco, uma água de coco, jogou o coco ali na areia, um saco plástico, um copo descartável, jogou ali. É isso? Não. Preservar o meio ambiente? Ah, eu acho que tem mais a ver. É preservar, é cuidar, é não sujar, né? Identificar os 7 erros da propaganda? Não. Aí poderia ser numa desses passatempos que a gente compra na banca de revista, tem aquela brincadeirinha lá, aquele dos 7 erros, mas aqui tem uma questão maior, que é exatamente essa questão da preservação do meio ambiente. Interpretar em textos multissemióticos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais, imagens e sua relação com o texto verbal. Relação do texto verbal com o não verbal. Nós temos agora uma outra propaganda para a gente analisar. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e direção. Analisando o anúncio em questão, é possível afirmar que o texto não verbal não faz referência ao feriado em questão. Quando se pensa em feriado prolongado, a gente pensa em quê? A gente pensa que, eu podia viajar. Às vezes não dá, mas você quer viajar, ir para a praia, ou então, sei lá, para casa de um parente no interior. Ou seja, você quer pegar a estrada, não é verdade? Então, observe que tem a ver, o texto não verbal é uma BR, uma estrada, né? Parece ser uma BR, que é uma rodovia, né? De acesso a municípios, a outros estados. Então tem a ver o carro batido, o acidente, viagem, então está relacionado, né? Letra B, então por isso que não é a letra A, quer dizer, faz referência sim. Letra B, a iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas. Tem o objetivo de causar impacto, porque tem o carro aí quebrado, sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito, né? Durante as festas, sim, você vai, né? Ele diz que não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Então, tem a ver. Carnaval, festa, né? Então, desconfio que a letra B está correta. Vamos ver a letra C. Há exagero ao retratar um acidente, o que reduz a credibilidade da campanha? Ora, mas se o álcool e a direção não combinam, vai haver um acidente. Então, não há exagero. Por isso a letra C deve ser descartada.
O modo imperativo, seja você, não é indicado para o resultado esperado, visto que não devemos influenciar os leitores em propagandas. Nós sabemos que a propaganda é exatamente um texto que visa persuadir, convencer, né? Influenciar o leitor. Então a letra D está errada, logo a correta realmente é a letra B. A iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas, tá ok? Vamos agora para a nossa próxima habilidade, que é diferenciar em textos os períodos simples de compostos. Tá? Olha, o que é um período? O período é constituído por uma ou mais orações. Quando o período possui apenas uma oração, é conhecido como simples. Mas se ele possui duas ou mais orações, será conhecido como período composto. Vamos relembrar o que é uma oração. Nós já estudamos em aulas anteriores, vocês lembram, né? Oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Ou seja, para que haja oração, esse enunciado tem que ter verbo. É interessante que você entenda que cada verbo indica uma oração diferente, que pode fazer parte ou não de um mesmo enunciado, tá? Então, apenas uma oração. Então, se eu tenho uma estrutura que tem mais de um verbo, 2, 3, é porque se eu tenho 3 verbos, é porque eu terei 3 orações. Entendem? Tá? Então, a oração é cada segmento que se organiza em torno daquele verbo. Mas no enunciado eu posso ter vários segmentos. E aí eu terei várias orações. Ok? O que é o período simples? Os períodos simples possuem uma oração absoluta, ou seja, é formado apenas por uma oração, possuindo um único verbo ou locução verbal. Maria sorriu para João. É um período simples, é uma oração absoluta também chamada, né? Observe que essa frase é um período simples, já que possui apenas o quê? Um verbo. Qual é o verbo? Sorriu. Portanto, apenas uma oração. E o período composto, o que vem a ser? Ora, o período composto, formado por mais de uma oração. Simples, apenas uma. Composto, 2, 3, 4, 5, tantas quantos forem. Mais de uma já é composto, tá? Ou locução verbal. Nós lembramos que locução verbal é aquela estrutura verbal que representa um único verbo, tá? Funciona como um único verbo. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Observe esse enunciado. Trata-se de um período composto. Nós temos 3 verbos. Do verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. Explicar e aconteceu. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho o quê? 3 orações, porque nós sabemos que uma oração comporta apenas um verbo. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Olha, nós temos aí também um período composto. Nós temos 4 verbos. Descansou, passeou, fez, quis. Então, é um período composto porque eu tenho 4 verbos, porque eu já sei que o período composto é aquele que tem mais de uma oração. Ou seja, mais de um verbo. Se eu tenho 4, então, período composto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o nosso conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem, que vocês consigam fazer nossas atividades, encaminhar as dúvidas para o professor, tá certo? Então é isso, fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigado por estar aqui assistindo a aula, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Beijo no coração de todos.